Conta nos comentários de onde você está assistindo e aproveita para deixar seu like. O amanhecer sobre Vila Esperança era geralmente um espetáculo de tons suaves e promessas silenciosas. Naquela manhã em particular, o sol espreguiçava-se preguiçosamente sobre os telhados antigos, pintando o céu de um laranja rosado que se dissolvia em azul claro. O aroma do café fresco misturava-se ao cheiro da terra úmida após a garoa noturna, e o canto dos pássaros era a única melodia que quebrava o silêncio reverente da alvorada. Lucas, um homem de semblante calmo e olhos atentos, apreciava esse ritual diário em sua pequena varanda, segurando uma caneca fumegante. Para ele, cada novo dia trazia a chance de reafirmar a beleza da vida, mesmo em um mundo que nem sempre fazia jus a essa beleza. Ele estava absorto em seus pensamentos, observando a neblina se dissipar lentamente sobre o campo que margeava a cidade, quando algo furou a melodia em seus ouvidos. Não era um canto de pássaro, nem o latido distante de um cão vizinho. Era um som fraco e intermitente, quase inaudível, que parecia vir do denso matagal à beira da estrada de terra, a poucos metros de sua casa. Um som que parecia um choro que carregava uma nota de desespero tão pura que fez o coração de Lucas apertar. Ele parou de respirar por um instante, a caneca ainda quente entre as mãos, e tentou decifrar a origem daquele lamento. A princípio, pensou que poderia ser um filhote de gato, talvez preso em alguma árvore. Mas a persistência do som, a sua fragilidade quase dolorosa, o impeliu a agir. Deixando a caneca sobre a mesa de madeira rústica, Lucas desceu os poucos degraus de sua varanda e caminhou decididamente em direção ao matagal. O orvalho da manhã molhava seus sapatos, e o cheiro de mato fresco e terra molhada se intensificava a cada passo. O choro ficava mais claro agora, mais urgente, e Lucas sentia uma pontada de apreensão no peito. Não era um som de brincadeira ou de mero desconforto. Era um som de sofrimento genuíno. Ao se aproximar de uma moita mais densa de arbustos, o som se tornou um gemido contínuo, entrecortado por pequenos suspiros. Lucas afastou os galhos com cuidado, e a cena que se revelou diante de seus olhos foi um golpe no estômago. Ali, encolhido e quase invisível em meio à folhagem e à lama, estava um filhote de cachorro. Não era apenas um filhote perdido. Era um pequeno ser em estado deplorável. Seus pelos, antes de uma cor indefinível, estavam emaranhados, sujos e molhados. Uma das patinhas parecia torcida em um ângulo antinatural, e ele tremia incontrolavelmente, não apenas de frio, mas de medo e dor. Seus olhos, antes brilhantes e cheios da curiosidade típica da juventude canina, agora refletiam uma mistura avassaladora de dor e desespero. Eram olhos que imploravam por ajuda, por um toque gentil, por um fim ao sofrimento. Lucas sentiu um nó na garganta. Era uma cena chocante que exigia a ação imediata. Não havia dúvidas. Aquele pequeno ser havia sido abandonado. Ninguém, em sã consciência, deixaria um filhote naquele estado, à mercê dos perigos da estrada e da natureza. A maldade humana, ou a mais cruel das indiferenças, havia deixado sua marca ali. O filhote tentou se mover, mas um gemido agudo escapou de sua garganta e ele desabou novamente, exausto. Lucas se ajoelhou, sentindo a umidade da terra fria, e estendeu a mão lentamente, falando em voz baixa e tranquilizadora. "Calma, amigão. Eu estou aqui. Vai ficar tudo bem." Mas o medo no olhar do filhote era palpável. Ele se encolheu ainda mais, revelando feridas expostas em sua pele fina. Lucas percebeu que o problema não era apenas a fome ou o frio. Era uma série de complicações que, se não tratadas rapidamente, seriam fatais. Ele não podia simplesmente pegá-lo e levar para casa como se fosse um brinquedo. Aquele pequeno ser precisava de mais do que apenas um resgate amador. Precisava de um milagre. E Lucas,
um bombeiro acostumado a lidar com crises, sentiu-se por um momento impotente diante da fragilidade daquela vida. A ausência de qualquer sinal de sua mãe ou de outros filhotes confirmava a terrível verdade. Ele estava completamente sozinho. Aquele pequeno ser, sozinho e agonizante, era a personificação da vulnerabilidade. Lucas sentiu um peso no peito, uma mistura de raiva pela crueldade que o levara àquela situação e uma urgência desesperadora de ajudar. Sua mente de bombeiro, treinada para avaliar riscos e agir sob pressão, entrou em modo de crise. Ele sabia que cada segundo contava. O filhote precisava de calor, de hidratação, de atendimento veterinário urgente para aquela patinha e as feridas abertas. Mas ali, no meio do matagal úmido, ele estava desarmado de seus equipamentos habituais. Não havia uma ambulância pronta, nem uma equipe de resgate. Havia apenas ele e a criatura em sofrimento. Com cuidado extremo, Lucas removeu algumas folhas secas e pequenos galhos que cobriam o filhote, tentando não tocá-lo bruscamente. O medo nos olhos do animal era quase tangível. Ele gemia baixinho, mas não tentava morder ou arranhar, apenas se encolhia, como se a menor das esperanças já tivesse sido esmagada. Era um olhar que Lucas jamais esqueceria, um apelo silencioso que perfurava sua alma. Ele se sentiu um gigante desajeitado diante daquela fragilidade. "Aguenta firme, campeão", ele murmurou, a voz rouca de emoção. "Eu não vou te deixar. Você não está mais sozinho." A promessa, dita em voz baixa, pareceu trazer um fio de alívio momentâneo ao filhote, que parou de tremer tão intensamente, mas seus gemidos ainda ecoavam na quietude da manhã. Lucas sabia que não podia simplesmente carregá-lo. O risco de agravar as lesões era grande. Ele precisava de algo para envolvê-lo, para mantê-lo aquecido e seguro durante o transporte até sua casa e de lá para a clínica veterinária mais próxima. Olhou ao redor, desesperado por uma solução. Sua casa era a única por perto, um pequeno refúgio isolado do burburinho da vila. A ausência de vizinhos próximos significava que ele estava por conta própria, pelo menos por enquanto. Enquanto Lucas tentava pensar em um plano, o filhote, com um esforço incrível, levantou a cabeça. Seus olhos, que antes expressavam apenas dor, agora tinham um brilho tênue de uma vontade inquebrantável de viver. Apesar de todas as adversidades, de cada fibra de seu pequeno corpo gritando de dor, havia uma centelha de resiliência. Era uma coragem silenciosa, uma recusa em sucumbir, que tocou Lucas profundamente. Aquele filhote, tão pequeno e indefeso, estava lutando. Ele não estava apenas esperando a morte, ele estava resistindo. E naquele momento, Lucas percebeu que não estava apenas salvando uma vida. Estava sendo testemunha de uma força interior que transcendia o sofrimento. Se isso já te emocionou, inscreva-se para acompanhar o resto da história. A determinação do filhote acendeu uma chama no coração de Lucas. Ele não era apenas um bombeiro, era um homem que acreditava na bondade, mesmo quando havia tão brutalmente ausente. Levantou-se rapidamente, os olhos fixos na criatura. Correu para sua casa, retornando segundos depois com uma toalha limpa e macia e uma pequena garrafa de água. Com a toalha, ele criou um leito improvisado, cuidadosamente deslizando-a sob o corpo trêmulo do filhote. A água, ele sabia, era essencial, mas precisava ser administrada com extrema cautela. Molhou a ponta de um dedo e gentilmente tocou os lábios ressecados do animal, que lambeu avidamente, um sinal de vida que trouxe um pequeno sorriso aos lábios de Lucas. Enquanto o filhote bebia a água em pequenas doses, Lucas percebeu que precisava de ajuda profissional, e rápido. A falta de recursos ali, no meio do nada, era um obstáculo real. Sua viatura de bombeiro, com seus equipamentos de resgate, estava na base. Ele estava a pé, com um filhote gravemente ferido nos braços. A clínica veterinária mais próxima ficava na cidade, a uns bons 20 minutos de carro. Ele não tinha carro no momento, pois o seu estava na oficina.
A sensação de impotência voltou, mas foi rapidamente substituída por uma teimosia inabalável. Ele não desistiria. Aquele filhote havia lutado para viver, e Lucas lutaria para salvá-lo. Ele faria o impossível se fosse preciso. O herói improvável, que até então parecia ser apenas um homem comum em sua rotina matinal, estava prestes a revelar a profundidade de sua coragem. Ele pegou o filhote, embrulhado na toalha, sentindo o calor fraco do corpo pequeno e o coração batendo apressado contra seu peito. A jornada estava apenas começando. Aquele pequeno corpo trêmulo contra o peito de Lucas não era apenas um filhote ferido, era um espelho, refletindo anos de experiências, de perdas e de uma força interior que Lucas mal sabia que possuía até ser testado. Enquanto ele apressava o passo em direção à sua casa, cada batida do coração do filhote ecoava uma memória distante, um passado que o havia moldado, forjando o homem compassivo e determinado que ele era hoje. Lucas tinha apenas 8 anos quando presenciou a primeira grande lição de sua vida. Uma tempestade violenta havia atingido Vila Esperança, e as águas do rio transbordaram, arrastando tudo em seu caminho. Entre os destroços e o lodo, ele viu um pequeno gatinho, encharcado e aterrorizado, preso em um emaranhado de galhos. Ninguém parecia notá-lo na correria do resgate humano, mas Lucas notou. Seus pais, preocupados com a segurança da família, o haviam proibido de se aproximar da enchente. No entanto, a imagem daquele gatinho, miando desesperadamente, gravou-se em sua alma. Naquela noite, sob o olhar vigilante de sua avó, uma mulher de sabedoria ancestral e coração gigante, Lucas não conseguiu dormir. Ele falou sobre o gatinho, a dor e o medo em seus olhos. A avó Clara, com um sorriso gentil, disse: Lucas, a bondade não espera por ordens, ela age. E, às vezes, o menor dos seres pode nos ensinar a maior das lições. No dia seguinte, contra a vontade dos pais, mas com a aprovação silenciosa da avó, Lucas voltou ao local. O gatinho ainda estava lá, fraco, mas vivo. Com a ajuda de um vizinho, um homem rústico, que Lucas considerava um gigante gentil, o gatinho foi resgatado. Batizado de Milo, ele se tornou o primeiro grande amor animal de Lucas. Um companheiro que o ensinou sobre resiliência e a beleza de um segundo começo. Milo viveu muitos anos com Lucas, um lembrete constante de que a vida, mesmo a mais frágil, merecia ser salva. Essa experiência plantou uma semente no coração do menino, uma semente de compaixão e um senso de responsabilidade para com os mais vulneráveis. Não foi por acaso que, anos depois, Lucas escolheu a profissão de bombeiro. Não era apenas a adrenalina, mas a profunda crença de que podia fazer a diferença, de que podia ser a mão estendida que ele mesmo estendeu a Milo anos antes. Ele testemunhou incontáveis atos de coragem e sacrifício, mas também a indiferença e a crueldade que muitas vezes levavam as pessoas e os animais a situações extremas. Cada resgate, cada vida salva, reforçava sua convicção. Houve um incêndio, anos atrás, em um prédio antigo, onde uma família ficou presa. Lucas, ainda um jovem bombeiro, foi o primeiro a entrar, enfrentando chamas e fumaça densa. Ele resgatou uma mãe e seu bebê, mas um momento de hesitação quase custou a vida de todos. Naquele dia, ele aprendeu que a ação decisiva, aliada à empatia, era a chave. A perda de um colega em outro incidente, um amigo que se sacrificou para salvar um idoso, deixou uma cicatriz profunda, mas também solidificou sua determinação. Ele prometeu a si mesmo que nunca hesitaria quando uma vida estivesse em jogo. Carregando o filhote, Lucas sentia o peso não apenas daquela pequena criatura, mas de todas as memórias, todas as lições. Aquele filhote abandonado no matagal não era diferente daquele gatinho na enchente ou da família presa no incêndio. Era uma vida em perigo, clamando por ajuda, e Lucas era o único ali para ouvi-la.
Sua força interior não era apenas física, mas uma reserva inesgotável de empatia e esperança, forjada em fogo e água, em alegrias e perdas. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas a ideia de desistir era impensável. A promessa feita a Milo, a seus colegas e, acima de tudo, a si mesmo, ecoava em seu coração. Ele não deixaria ninguém para trás. A história daquele filhote era apenas mais um capítulo em sua jornada, e Lucas estava determinado a garantir que ele tivesse um final feliz. Com o filhote aninhado em seus braços, envolto na toalha macia, Lucas apressou o passo em direção à sua casa. Cada fibra de seu ser estava focada na urgência da situação. O pequeno corpo tremia ainda mais, e os gemidos, embora abafados pela toalha, eram constantes. Ele sentia o coração do animalzinho batendo fraco e irregular contra seu peito, um ritmo alarmante que indicava que o tempo estava se esgotando. Lucas tentava, com um movimento suave, afagar a cabeça do filhote, sussurrando palavras de conforto que esperava que, de alguma forma, chegassem ao pequeno ser. Era o máximo que podia fazer naquele momento, oferecer calor, segurança e a promessa de ajuda. O cheiro da terra úmida e o frescor da manhã começaram a ser substituídos por uma sensação de apreensão. A estrada de terra, que parecia um caminho para a salvação, de repente se estendeu à sua frente como um labirinto de incertezas. Ele precisava chegar à sua casa para pegar as chaves do carro da oficina, que estava estacionado lá temporariamente, e então voar para a clínica. Mas a distância parecia maior do que nunca. Enquanto Lucas tentava manter a calma, seus olhos varriam o horizonte em busca de qualquer sinal de vida, qualquer ajuda. Mas a Vila Esperança ainda dormia, envolta em seu silêncio matinal. Foi então que um som familiar e indesejável rasgou a quietude. O ronco de um motor alto e desregulado vinha da direção oposta, pela mesma estrada de terra. Lucas sentiu um calafrio. Não era o som de um carro comum de morador. Logo em seguida, uma picape velha e enferrujada, com a pintura descascada e faróis embaçados, surgiu da neblina que ainda pairava mais adiante. Ao volante, um homem de rosto marcado e olhos pequenos e frios, acompanhado por outro, um pouco mais jovem, com um sorriso debochado. Eram os irmãos Zé e Chico, conhecidos na região por sua crueldade com animais e por pequenos furtos, figuras que personificavam a indiferença e a maldade que Lucas tanto detestava. A picape diminuiu a velocidade ao se aproximar de Lucas, que tentou desviar o olhar, apertando o filhote contra si. Mas era tarde demais. Zé, o motorista, parou o veículo bem ao lado de Lucas, baixando o vidro sujo com um rangido irritante. Seus olhos percorreram Lucas e, em seguida, fixaram-se no pequeno pacote em seus braços. Um sorriso malicioso se abriu em seu rosto. Ora, ora, se não é o bombeiro salvador de gatos e cachorros, Zé disse, a voz arrastada e cheia de escárnio. O que temos aí? Mais um vira-lata inútil que você tirou do lixo? Lucas sentiu a raiva borbulhar, mas manteve a voz controlada. Não é da sua conta, Zé. É um filhote ferido que precisa de ajuda. Chico, o passageiro, gargalhou, um som áspero que fez o filhote gemer mais alto. Ferido? Ah, é daquele que a gente jogou lá no mato ontem, Zé. Pensei que já tinha virado comida de urubu. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. Aqueles eram os monstros. Aqueles eram os responsáveis pelo sofrimento do pequeno ser em seus braços. A maldade não era apenas uma circunstância adversa. Tinha um rosto, uma voz e estava ali diante dele. Vocês fizeram isso? Lucas perguntou a voz baixa, mas carregada de uma fúria contida que surpreendeu os irmãos. Zé deu de ombros, um gesto de total desdém. E daí? É só um cachorro. Tem um monte por aí. A gente estava limpando o terreno. Não é problema seu, bombeiro. Deixa ele pra lá. A natureza faz o trabalho dela. Chico acrescentou rindo.
Ou pode virar isca para pescar, né? Melhor que deixar ele sofrendo. O filhote, como se entendesse as palavras cruéis, estremeceu violentamente, e um gemido fraco, mas desesperado, escapou de seu peito. A determinação de Lucas, que antes era uma chama, agora se transformou em um incêndio. Ele olhou para os irmãos, seus olhos escuros com uma mistura de compaixão e desprezo. Vocês não vão encostar nele, e ele vai viver, eu prometo. Zé riu novamente, ligando o motor. Promessas, promessas. Você é um tolo, bombeiro, perdendo seu tempo com um bicho. Devia se preocupar com coisas de gente. A picape começou a se mover lentamente, e Chico, antes que o carro tomasse velocidade, estendeu a mão para fora da janela, fazendo um gesto de escárnio em direção a Lucas e ao filhote. Lucas sentiu o pulso acelerar. Aquele encontro não apenas confirmou a origem do sofrimento do filhote, mas também adicionou uma camada de perigo real à sua missão. Ele estava sozinho, com uma vida frágil em seus braços, e a crueldade humana parecia espreitar a cada esquina. A luta para salvar o filhote acabara de ficar muito mais perigosa e pessoal. A picape dos irmãos Zé e Chico sumiu na curva da estrada de terra, deixando para trás uma nuvem de poeira e o eco de suas risadas cruéis. Lucas ficou ali, parado, o filhote tremendo em seus braços, seu próprio coração batendo com uma mistura de fúria e desespero. As palavras dos irmãos, a confissão de que haviam abandonado o pequeno ser, queimavam em sua mente. Não era apenas um ato de abandono, era a maldade pura, a face mais sombria da indiferença humana. O filhote, como se tivesse absorvido o veneno daquelas vozes, começou a gemer mais alto, um choro fraco, mas contínuo, que indicava que a pouca energia que lhe restava estava se esvaindo. Lucas sacudiu a cabeça, afastando a raiva que ameaçava paralisá-lo. Não havia tempo para confrontos. A vida do filhote dependia de sua ação imediata. Ele apertou o pequeno corpo contra o peito e começou a correr. Não era uma corrida de bombeiro calculada e eficiente, mas uma corrida desesperada, impulsionada pelo amor e pela urgência. Seus pés levantavam pequenas nuvens de poeira na estrada de terra, e o ar da manhã, antes fresco, agora parecia pesado e denso. A cada passo, ele sentia o filhote mais fraco, o calor de seu corpo diminuindo, os gemidos se tornando mais esparsos. Ao se aproximar de sua casa, Lucas sentiu o peso da impotência. A chave do carro estava na mesa da cozinha, mas e se o carro não pegasse? E se a clínica estivesse fechada? E se ele chegasse tarde demais? Milhares de "e se" assaltavam sua mente, mas ele os empurrava para o fundo, focando apenas na próxima ação. Ele abriu a porta com o ombro, correu para a cozinha, pegou as chaves e, sem sequer fechar a porta, disparou para a garagem. O carro, um modelo antigo mas confiável, estava lá. Ele o ligou e o motor, para sua angústia, engasgou algumas vezes antes de finalmente roncar. Com o filhote cuidadosamente posicionado no banco do passageiro, envolto na toalha, Lucas acelerou pela estrada de terra. A cada solavanco, ele sentia o coração na garganta. Ele tentou ligar para a clínica veterinária, mas a bateria do celular estava quase no fim. Droga! Ele praguejou batendo no volante. O sinal era fraco naquela área isolada e a chamada não completava. Ele estava sozinho, novamente. A sensação de isolamento, a falta de recursos, tudo parecia conspirar contra ele. Enquanto Lucas dirigia com uma velocidade imprudente, seus olhos não se desviavam do retrovisor. Uma paranoia se instalou em sua mente. E se Zé e Chico voltassem? E se eles tentassem impedir o resgate? Ele sabia do histórico dos irmãos, da sua crueldade gratuita. O filhote precisava de paz, de segurança, não de mais estresse. E como se seus medos estivessem sendo conjurados pela realidade, um brilho familiar surgiu no retrovisor.
A picape velha de Zé e Chico estava de volta, acelerando, levantando uma nuvem de poeira ainda maior. Não pode ser, Lucas murmurou, sentindo um calafrio na espinha. Eles estavam vindo atrás dele. Por quê? Apenas para atormentá-lo? Para garantir que o filhote não sobrevivesse? A maldade humana não tinha limites. Lucas pisou no acelerador, empurrando o carro ao seu limite. A estrada de terra, esburacada e estreita, não era ideal para uma perseguição, mas ele não tinha escolha. O filhote gemia baixinho e Lucas podia sentir a urgência em seu pequeno corpo. Ele precisava de mais tempo. A picape se aproximava rapidamente, os faróis embaçados refletindo no retrovisor. Lucas podia ver Zé ao volante, um sorriso sádico em seu rosto. Chico, no banco do passageiro, gesticulava, zombando. "Vamos ver quem é o mais rápido, bombeiro!" Zé gritou, sua voz abafada pelo vento e pelo ronco dos motores, mas ainda audível. A intenção deles não era apenas intimidar, era claramente causar um acidente, parar Lucas e deixar o filhote à própria sorte, ou pior. O coração de Lucas batia descompassado. Ele não era um corredor de rally, mas a adrenalina o impulsionava. Ele precisava proteger o filhote a todo custo. Uma curva acentuada se aproximava e Lucas sabia que seria perigosa. Ele precisava de uma estratégia. Olhando para o lado, viu um atalho, uma trilha quase invisível que cortava por um canavial, um caminho que ele usava ocasionalmente para encurtar a distância até a cidade. Era arriscado, cheio de pedras e buracos, mas talvez fosse sua única chance de despistar os irmãos. Sem hesitar, Lucas virou o volante bruscamente, jogando o carro para dentro da trilha. O veículo balançou violentamente e o filhote soltou um gemido agudo. "Aguenta firme, amigão!" Lucas gritou, apertando o volante. A picape, grande demais para a trilha, hesitou por um momento, mas Zé, com uma fúria cega, também tentou entrar. O som de galhos quebrando e o motor da picape lutando para avançar ecoava pelo canavial. A perseguição havia se transformado em um confronto direto, e Lucas sabia que estava arriscando tudo. Ele não podia falhar. Não depois de tudo o que havia prometido ao filhote, a si mesmo e à memória de Milo. A vida daquele pequeno ser era um farol, e Lucas estava determinado a levá-lo à segurança, custe o que custar. Ele era a última esperança do filhote, e essa responsabilidade o impulsionava, acendendo uma chama de coragem que nem mesmo a maldade mais cruel poderia extinguir. O carro de Lucas chacoalhava violentamente enquanto ele se enfiava na trilha estreita do canavial. As hastes altas e densas da cana-de-açúcar chicoteavam a lataria e os vidros, arranhando a pintura e levantando uma nuvem de poeira e detritos verdes. O cheiro adocicado da cana invadiu o interior do carro, misturando-se ao odor metálico da adrenalina. O filhote, assustado, soltou um guincho agudo e se encolheu ainda mais na toalha, seu pequeno corpo tremendo incontrolavelmente. Lucas podia sentir o coração do animalzinho batendo como um tambor frenético contra seu peito, um ritmo que espelhava o seu próprio. A trilha, mal conservada e cheia de sulcos e pedras, era um desafio até mesmo para um veículo mais robusto. O carro de Lucas, apesar de confiável, gemia sob o esforço, e cada buraco parecia uma armadilha. Ele apertava o volante com força, os nós dos dedos brancos, os olhos fixos na frente, tentando prever as irregularidades do terreno. A cada solavanco, ele temia que o impacto pudesse agravar as lesões do filhote. "Aguenta firme, campeão, aguenta firme", repetia, sua voz rouca, mais para si mesmo do que para o animal. Pelo retrovisor, Lucas viu a picape de Zé e Chico tentando seguir. A máquina maior e mais pesada dos irmãos abria caminho com brutalidade, derrubando e quebrando os caules de cana, criando um rastro de destruição. O barulho era ensurdecedor, o motor roncando, a cana estalando, os gritos de Zé e Chico ecoando, uma sinfonia de ameaça.
Eles estavam furiosos por terem sido despistados, e sua perseguição agora era movida por uma maldade ainda mais intensa. Você não vai fugir, bombeiro! Ninguém se mete nos nossos negócios! Zé gritou, sua voz distorcida pela raiva e pela distância. Lucas acelerou ainda mais, o carro deslizando perigosamente em uma curva fechada. Ele precisava ganhar tempo, se afastar o suficiente para que a picape, menos ágil, não conseguisse acompanhá-lo por muito tempo naquela trilha traiçoeira. Mas a determinação dos irmãos era subestimada. Zé, com um sorriso distorcido, jogou a picape para o lado, tentando empurrar o carro de Lucas para fora da trilha, contra um denso emaranhado de cana. Lucas reagiu instintivamente. Com um puxão brusco no volante e um freio repentino, ele conseguiu evitar a colisão direta, mas o carro rodopiou, quase perdendo o controle. O filhote soltou um lamento desesperado. O impacto lateral foi inevitável, um choque violento que fez o carro chacoalhar e inclinar. Vidros estilhaçaram, e Lucas sentiu uma dor aguda no braço esquerdo, onde um estilhaço o atingiu. Mas a dor física era secundária. Seu único foco era o filhote. Seus desgraçados! Lucas rugiu, a raiva finalmente explodindo. Ele não era apenas um bombeiro, era um protetor, e a vida em seus braços era sagrada. Ele pisou no acelerador novamente, fazendo o carro patinar na terra úmida antes de ganhar tração. A picape de Zé e Chico estava logo atrás, impiedosa. Eles não queriam apenas parar Lucas, queriam que o filhote perecesse, uma demonstração cruel de poder e indiferença. O carro de Lucas, avariado, continuou a avançar pela trilha. O filhote, agora mais fraco, mal gemia, e Lucas temia o pior. Ele sabia que precisava de ajuda, e rápido. Seu celular, que antes estava sem bateria, agora estava completamente inoperante devido ao impacto. Ele estava isolado, perseguido por dois homens cruéis, com uma vida em suas mãos que se esvaía a cada minuto. Lucas viu à frente uma área mais aberta, onde a cana havia sido colhida recentemente, deixando um campo de terra batida e tocos. Era uma chance de acelerar, mas também de ficar mais exposto. Ele arriscou. Ao sair do canavial, a picape de Zé e Chico surgiu logo atrás, ganhando velocidade. Zé mirou o carro de Lucas, claramente com a intenção de ramar a traseira. Naquele momento de desespero, Lucas tomou uma decisão drástica. Ele avistou um pequeno riacho que cortava o campo, com uma ponte de madeira velha e instável, usada apenas por tratores pequenos. Era um atalho perigoso, mas era sua única chance de despistar os irmãos e talvez chamar a atenção de alguém. Ele virou o carro abruptamente, jogando-o em direção à ponte. "Ele é louco!" Chico gritou enquanto Zé tentava seguir, mas a picape era pesada demais para a ponte precária. O carro de Lucas passou pela ponte com um rangido assustador, a madeira gemendo sob o peso. Mas a picape de Zé, ao tentar atravessar, fez a velha estrutura ceder. Com um estalo alto e um baque, a parte traseira da picape caiu, prendendo o veículo na lama e na água rasa do riacho. Lucas não olhou para trás. Ele podia ouvir os gritos de fúria e as pragas dos irmãos, mas não havia tempo para celebrar. Ele estava ferido, seu carro danificado, e o filhote estava à beira da morte. No entanto, a comoção da perseguição e o barulho da ponte desabando não passaram despercebidos. De longe, um grupo de trabalhadores rurais, que iniciava seu turno na colheita, ouviu o estrondo. Um deles, um senhor de cabelos brancos e olhar atento, parou o trator pensativo. O som, tão incomum naquela manhã pacata, acendeu um alerta. Lucas acelerou o que restava de seu carro, agora em direção à estrada principal. A perseguição física tinha terminado, mas o perigo para o filhote ainda era iminente. Ele estava sangrando, e o pequeno ser em seus braços estava quase inerte. Lucas sabia que havia arriscado tudo, mas não se arrependia. Cada fibra de seu ser clamava por salvação. Ele era a última esperança do filhote,
e essa responsabilidade o impulsionava, acendendo uma chama de coragem que nem mesmo a maldade mais cruel poderia extinguir. Ele havia passado pelo inferno, mas a jornada ainda não havia terminado. A vida do filhote, pendurada por um fio, exigia um milagre. Lucas, exausto e ferido, finalmente alcançou a estrada principal. O carro gemia, mal aguentando o tranco, mas a visão de alguns veículos parados e pessoas aglomeradas à frente reacendeu a chama da esperança em seu peito. Eram os trabalhadores rurais que, alertados pelo barulho da perseguição e do desabamento da ponte, haviam se mobilizado. Entre eles, uma ambulância veterinária, que coincidentemente passava pela região, havia sido parada pelo grupo. A ajuda, um verdadeiro milagre, havia chegado. Com o coração apertado e os olhos marejados, Lucas entregou o pequeno filhote à equipe veterinária. As mãos de Lucas tremiam e ele mal conseguia articular palavras enquanto os profissionais examinavam o animalzinho que agora estava quase sem vida. A dúvida e o medo dilaceravam sua alma. Teria ele chegado a tempo? Teria todo aquele sacrifício sido em vão? Enquanto isso, a notícia da perseguição e da crueldade dos irmãos Zé e Chico se espalhava. Os trabalhadores rurais já haviam acionado as autoridades, e os irmãos seriam responsabilizados por seus atos. Na clínica, o filhote foi batizado por Lucas de Esperança. A equipe, tocada pela história do resgate e pela determinação do bombeiro, trabalhou incansavelmente. Horas de cirurgia e cuidados intensivos se seguiram. Contra todas as probabilidades, Esperança sobreviveu. Foi um milagre emocional. Sua recuperação foi lenta, mas a cada dia o pequeno ser mostrava uma força de vontade impressionante. A história de Lucas e Esperança se espalhou por Vila Esperança como um incêndio. A comunidade, antes apática, uniu-se. Dona Clara, visivelmente transformada pela compaixão de Lucas, liderou uma campanha de conscientização contra o abandono de animais e a arrecadação de fundos para um abrigo local. Meses se passaram. Esperança, agora um cão forte e saudável, era o companheiro inseparável de Lucas. Seus olhos, antes cheios de dor, brilhavam com alegria e gratidão, uma prova viva da bondade que prevaleceu. O legado daquele resgate ecoava por Vila Esperança. O abrigo comunitário para animais abandonados, batizado de Lar da Esperança, prosperava, oferecendo um novo começo para muitos. Lucas, que sempre agiu silenciosamente, tornou-se um símbolo de compaixão, inspirando muitos a adotar e a cuidar. A lição era clara e universal. A menor das criaturas pode despertar a maior das bondades, e um único ato de coragem e amor pode transformar uma comunidade inteira. Em um fim de tarde dourado, Lucas e Esperança corriam juntos em um parque, a imagem perfeita de um novo começo, a prova de que a esperança, uma vez acesa, nunca se apaga. Num mundo cruel, escolha ser gentil. Obrigado por chegar até aqui, mas não saia ainda. Na tela ao lado está mais uma história emocionante. Clique, inscreva-se no canal e compartilhe. Te espero lá.